Olá a todos, vamos dar início à nossa aula de metilxantinas. É a última aula do tópico alcaloides e vocês vão ver como é bem conhecido todas as plantas, todos os exemplos que eu vou trazer para vocês. Quanto à classificação biosintética desses alcaloides, eles também são considerados alcaloides. Vocês podem ver aqui na sua estrutura que ele tem átomos de nitrogênio presentes, vários, né? Presentes na estrutura molecular. Então, vocês poderiam suspeitar que é um alcaloide verdadeiro, né? Mas vocês não sabem a origem, se é a rota biosintética inclui aminoácidos, certo? Vocês podem suspeitar que é um pseudoalcaloide ou um protoalcaloide. O protoalcaloide já descarta porque não tem o nitrogênio fora do ciclo. Então, teriam duas opções, alcaloides verdadeiros ou pseudoalcaloides. Qual deles que as xantinas sim incluem? Elas se incluem, então, na classe, na denominação de pseudoalcaloides, porque elas não são derivados de aminoácidos, como o conceito diz. Então, existe a presença de nitrogênio no anel, porém, não derivam de aminoácidos. E sim, elas derivam de bases púricas, adenina e guanina. E também uma característica que eu já vou trazer para vocês, que elas possuem caráter anfótero, podem se comportar como ácidos ou bases, tá? Pela configuração estrutural então que elas apresentam. Também elas são denominadas de alcaloides purínicos, tá? Ou pseudoalcaloides ou alcaloides purínicos. Por quê? Dentro dos alcaloides purínicos, elas vão ter então um nitrogênio heterocíclico, a atividade farmacológica marcante, que também é incluído, né, no conceito de alcaloides, e sua distribuição restrita. Então, vocês vão ver que poucas famílias apresentam esse grupo de alcaloides. Como eu já comentei, né, que são bastante ativas, mas elas têm uma questão que é de consumo mais difundido no mundo. Aqui vocês veem umas figuras, né, um chimarrão, desenhos com grãos de café. Aqui é o guaraná, né? Então, quem de vocês nunca ingeriu uma metilxantina, né? Ou seja lá por consumo de café, ou seja por consumo de chás, Coca-Cola, chimarrão, chocolate, guaraná. Então, ele é um grupo de moléculas bastante consumida, eu diria. E importância econômica e cultural, porque se a gente pensar em chocolate e em café, o consumo é... Bom, nem se fala, né? Quem não gosta de combinar os dois também, né? E se tratando de chá, o chá mate, aqui no Brasil é bastante consumido também. Então eu trago para vocês aqui o esqueleto principal, né? Vocês vão ver daqui a pouco a origem, a biossíntese desse esqueleto, como se dá, e os três principais representantes, que são a cafeína, a teobromina e a teofilina. Todas elas possuem metilas nessas três posições. A cafeína ela é trimetilada, então ela é 1,3,7-trimetilxantina. Ela é obtida por extração, então a cafeína, né, o pó de cafeína é obtido por extração. A teobromina, então, é 3,7-dimetilxantina. Então ela não tem essa metila na posição 1 e também é obtida por extração. E a teofilina é 1,3-dimetilxantina, então ela não tem a metila na posição 7. E ela é obtida por síntese, certo? Então essas são as três principais
metilxantinas, que são estudadas, mais conhecidas, e eu vou falar bastante delas para vocês. Agora, algumas curiosidades quanto ao histórico dessas as drogas vegetais, né, que contêm essas substâncias. Então, o chá da Índia, por exemplo, né, que ela já tem, se a gente for ver então a data, né, ela já era conhecida antes de Cristo. Então é a planta mais antiga já conhecida, mais antiga, que é conhecida desde os tempos antes de Cristo. Aqui então eu trouxe esse exemplo, né, que quem foi o primeiro a datar e conhecer o potencial dessas xantinas no chá da Índia seria o imperador Shen Nung, que ele aqui é uma representação dele, né, um imperador chinês, que ele estava sentado fervendo uma água e então casualmente caíram folhas de uma árvore nessa fervura, e produziu uma infusão que após ele beber ele se sentiu reconfortado, né, se sentiu melhor, né, com mais disposição. Então, essa seria a origem do chá da Índia. Também, os indianos atribuem essa descoberta, né, ao príncipe Bodhidharma, que era filho do rei Kosjuvo, uns nomes meio diferentes, né? Mas esse príncipe diz que ele partiu em peregrinação pela Índia e então ele se sentiu muito cansado, doente, enfraquecido, porque ele passou mais de 5 anos peregrinando. Então tinha alguns sábios que indicaram para ele o consumo de folhas de uma árvore em especial. Ele fez uma infusão e essa folha então era de chá da Índia. Também então ficou revigorado, bem disposto, e também atribuem a origem do chá da Índia a esse príncipe. Quanto ao cacau, o nome científico dele é Theobroma cacau. Então é bebida dos deuses, manjar dos deuses. Então ela era inicialmente ela foi descoberta lá pelos astecas. Eles bebiam bastante, diz que esse imperador ele bebia 50 xícaras de uma bebida feita com cacau, 50 xícaras por dia. E ela se tornou, as bagas, né, sementes de cacau, se tornaram o ouro marrom. Então eles negociavam com os europeus, né, quando vieram para as Américas, eles negociavam, era uma moeda de troca. E então foi assim que foi levado o cacau para a Europa. Tanto que bem depois foi Cristóvão Colombo que levou para a Europa o cacau. E bem depois que foi então produzidos os primeiros chocolates, e depois só em 1830 que foi comercializado com leite na Suíça. Mas eram feitos até então tônicos, saborizados, né? Em 1679 foi o início do cultivo no Brasil e somente em 1842 o isolamento da teobromina. O café, ele tem sua origem, né, dizem, né, que sua origem é na Etiópia, em 850 depois de Cristo, nessa região aqui de Cafa e Enária. Então, eram feitas observações em que os pastores viam o comportamento dos animais que comiam certas plantas e ficavam super animados, né? Bem dispostos. Então se atribuiu naquela época que aquela planta que as
as cabras, ovelhas consumiam eram café, né? Grãos de café. Então, o primeiro relato de seu uso foi na Arábia, no século X. O isolamento da cafeína impura dos grãos de café foi feita por Runge em 1820 e logo em seguida ela foi purificada, mas por Pelletier e Caventou, que são nossos conhecidos já descobridores de alcaloides. Depois, a seguir, ela foi isolada do chá da Índia também, mas foi denominada teína por ser isolada do chá, né, que é o té, também chamado de té. E em 1900 foram feitas as sínteses, tanto da cafeína como seus derivados, por Traube. Quanto à biossíntese dessas moléculas, eu vou apresentar para vocês, né, que os precursores biogenéticos, eles são as bases púricas, né, adenina e guanina, também a hipoxantina e os nucleosídeos. Então, elas não têm, não são considerados alcaloides verdadeiros por não serem derivados de aminoácidos. O núcleo, vocês podem ver aqui, que é a junção deste anel pirimidínico de 6 membros e um imidazólico de 5 membros. E essa configuração é rara no reino vegetal, então, como eu comentei antes, ela tem uma distribuição restrita, formando então o anel purínico. Aqui mais uma vez vocês podem ver, né, que essa seria a conformação mais básica, que é a xantina, né, com nenhuma metila. E os estudos dizem que o anel purínico ele é elaborado a partir de moléculas do metabolismo primário. Por exemplo, o ácido glutâmico ele fornece 2 nitrogênios, o ácido aspartico fornece 1 nitrogênio, a glicina fornece 2 unidades fornece unidade C2N, aqui C2N, e a posição em 6 proveniente de CO2. Certo? Então, nós vamos ver com mais detalhes a biossíntese dessas xantinas. Então, ela provém, né, da rota biosintética das purinas. Inicialmente, então, os nucleotídeos adenosina monofosfato e guanosina monofosfato se dão por via, né, através da inosina monofosfato e xantina monofosfato. A inosina monofosfato, por sua vez, sofre uma redução, então vão surgir as carbonilas, né, formando a xantosina monofosfato e posteriormente ocorre uma N-metilação, onde vai então esse nitrogênio, né, vai ser metilado e vai ocorrer a formação de uma carga positiva no nitrogênio, onde está inserida o glicosídeo, tá? E vai dar sequência depois, né, no próximo slide, na formação das xantinas. Aqui no caso é formada a 7-metil xantosina monofosfato, tá, que pode originar as xantinas, bem como a xantosina monofosfato vai originar as xantinas também. Aqui vocês podem ver então a continuação da biossíntese das xantinas. Aqui vocês vão ver a xantosina, que ela é derivada da xantosina monofosfato, mas que não foi metilada. E aqui a 7-metilxantosina. A xantosina, por sua vez, ela é também um substrato da síntese das purinas, mas ela vem
pode vir de diferentes rotas, né? Além da biossíntese das purinas, aqui como ocorre através da xantosina monofosfato, ela também pode ser proveniente da degradação de adenina no nucleotídeo, do ciclo da S-adenosilmetionina e também de rota da guanina, mas essas eu não vou comentar. Tá, partindo da 7-metilxantosina, que vem lá que é formada após metilação da metilxantosina, então ocorre as sucessivas metilações dos átomos de nitrogênio até chegar até a bromina e posteriormente a cafeína. Aqui no caso também existe a perda, né, do glicosídeo, da produção glicosídica, para a biossíntese da teobromina e cafeína. A teofilina, por sua vez, ela é formada via xantosina, certo? Que também existe esse intermediário, a xantina, e sofre uma metilação para dar origem, então, à teofilina. Também a teofilina pode ser originada a partir da cafeína, por ser, então, um produto de degradação da cafeína. Então, ocorre demetilação da cafeína e formação da teofilina. Certo? Como eu falei, então, a distribuição dessas moléculas está em somente 60 espécies vegetais. Comparando com outras famílias de alcaloides, vocês veem que é bem restrito mesmo. E as famílias não são filogeneticamente relacionadas e são de diversas famílias diferentes. Só que elas estão compreendidas nas zonas tropicais e subtropicais. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem. Então, o café, um dos representantes é a Coffea arábica, da família Rubiácea. A cola, que aqui eu trouxe a cola nítida, que é a noz de cola, conhecida como noz de cola, que é da família Malvácea. O cacau, que é o Theobroma cacau, também é da família Malvácea. A Camellia sinensis, da família Teácea, que é o chá verde. A Paulínia cupana, que é o guaraná, da família Sapindácea. E a Ilex paraguaiense, que é a erva mate, da família Aquifoliaceae. Então vocês veem que aqui, desses 6 exemplos, somente 2 pertencem à mesma família, e isso são alguns exemplos somente. O porquê que as plantas então, produzem essas moléculas? Elas são ditas como participam de metabolismo de nitrogênio e carbono na planta, nessas reações de transmetilação e demetilação, que são bem comuns no metabolismo vegetal. Também pode ter significado ecológico, como na alelopatia, e existe alteração dos teores de metilxantinas ocorrendo no estágio, dependendo do estágio de desenvolvimento da planta, por alterações sazonais ou técnicas agronômicas. Aqui eu trouxe um exemplo do café, em que o clima ideal para cultivo dessas espécies de coffea, ele compreende temperaturas entre 18 e 22 graus. Tem algumas variedades que podem suportar até 24 graus. Porém, em regiões frias, ele não é bem-vindo por causa da ocorrência de geadas, mesmo que essas temperaturas durem poucos dias, né? Então, não é recomendado o cultivo de café em temperaturas baixas. Tem que ocorrer um índice pluviométrico de 600 a 1.500 milímetros de chuva por ano. Então, essas chuvas têm que ser bem distribuídas para um bom desenvolvimento da planta do café. E também, se não ocorrer a chuva, né, tem que ter um sistema de irrigação que proporcione o bom crescimento dessas plantas. E a altitude maior que 500 metros de altitude, eles favorecem o cultivo do café. Então, geram plantas com café de qualidade.
Entre as propriedades físico-químicas, então, está que eles são solúveis em água, em soluções aquosas ácidas, etanol a quente, solventes clorados e soluções alcalinas, principalmente hidróxido de amônio. Os outros vão decompor as metilxantinas. Uma propriedade bem particular e que pode ser usada para diferenciar essas xantinas é a solubilidade, a sublimação e a faixa de fusão. Desculpa. A cafeína, por exemplo, ela é capaz de sublimar a uma temperatura relativamente baixa, de 178 a 180 graus Celsius. A teofilina não sublima. E a teobromina sublima a temperaturas bem mais altas, né, 290 graus. A faixa de fusão desses compostos também é usada para identificá-los, né? A cafeína funde a temperaturas mais baixas, de 235 a 237 graus, a teofilina 269 a 274 e a teobromina a 350 graus. Também existe alguma diferença na solubilidade desses compostos. Como eu falei no início da aula, as metilxantinas elas apresentam um caráter anfótero. E agora a gente vai ver um pouquinho como acontece isso. Então, vocês devem lembrar o conceito de tautomeria, que é quando existe isomeria funcional, certo? Onde as formas elas ficam em equilíbrio, né? E variam entre a forma ácida e a forma básica. Então, as metilxantinas aqui está representando o ácido úrico, né, as formas tautoméricas do ácido úrico, mas as xantinas são muito semelhantes. Então, elas têm essa propriedade de comportar-se como ácido e como base fraca. Porém, a cafeína é a exceção entre as metilxantinas, tá? Tanto a teobromina quanto a teofilina aqui representadas, elas são dimetiladas, né? Aqui vocês veem as duas metilas dessas estruturas, enquanto que a cafeína é trimetilada. E isso interfere diretamente nesse caráter anfótero. Então, na teobromina, o nitrogênio 1 e na teofilina, o nitrogênio 7, eles possuem caráter ácido. Vocês vão ver melhor isso explicado na aula prática. Tá? E os nitrogênios metilados, eles vão possuir um caráter fracamente básico. Tá? Eles estão envolvidos, todos eles, em estruturas de ressonância que vai possibilitar que eles tenham essas características. Já o nitrogênio 9, de todas as estruturas, inclusive da cafeína, ele vai ter uma característica mais básica, porque ele é capaz, então, em solução ácida, de captar um próton. Porque ele não está envolvido em estruturas de ressonância, né? Ele faz uma ligação tipo sp2, então vai atribuir a esse nitrogênio o caráter mais básico. Sendo assim, os compostos, a teobromina e a teofilina, eles vão conseguir ter esse comportamento de agir como ácidos e bases, mas a cafeína não, porque ela tem esses 3 nitrogênios metilados que são fracamente básicos, e o nitrogênio 9, que tem um caráter básico mais acentuado. Tá? Quanto ao método de extração, elas podem ser extraídas pelos métodos clássicos de alcaloides totais, como a gente já comentou na primeira aula de introdução, e pode ser realizado em meio alcalino ou em meio ácido. Desculpa. Também podem ser obtidas por meio de sublimação ou por utilizando fluido supercrítico. Certo? Para a detecção e caracterização dessas moléculas, são utilizados reagentes gerais, então Dragendorf,
ou também Bouchardin e Wagner, como a gente já viu na primeira aula, e também podem ser precipitadas com taninos. Porém, é válido informar que não formam precipitados com reativo de Mayer, que é um dos reativos, reagentes gerais para a identificação de alcaloides. Então, tem que se tomar bastante cuidado, né, na hora que for realizar esse tipo de ensaio, para não se ter problemas, né, de identificação. Para a detecção e caracterização dessas substâncias, então, são utilizadas cromatografia em camada delgada, cromatografia líquido de alta eficiência e um outro ensaio que eu trago aqui para vocês. Vocês podem ver aqui o que é isso, né? É uma coisa preta com uma coisa lilás. Então, esse animal, porque é um animal, é uma lesma marinha, que pode ser dessas 3 espécies aqui. Tá? E ela tem como característica a liberação dessa tintura roxa. Essa lesma é conhecida como murex. Tá? E ela era utilizada antigamente para tingimento de roupas. E as xantinas, elas são identificadas pela reação de murexida. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? O nome murex vem, então, da lesma do mar, né, que libera essa cor lilás, porque no final da reação de murexida é produzido um composto com coloração violeta. Então, vocês veem que, né, a única relação que tem é essa cor violeta, né, atribuída ao pigmento da lesma. Então, o que é essa reação de murexida? Vocês veem aqui a xantina, tá, que não tem as metilas. Então, é um exemplo básico. Que vai ocorrer, então, aqui uma cisão oxidativa com aquecimento utilizando um ácido forte nessas 2 espécies aqui, o aloxano e o ácido dialúrico. Então, essa é a primeira etapa da reação da murexida. Então, a cisão desses 2 anéis, certo? E formação dessas 2 espécies. Como vocês viram anteriormente, então vai ocorrer uma cisão oxidativa, né, que é promovida pela adição de um agente, um ácido concentrado e um agente oxidante. No caso da reação de murexida é o perclorato de potássio, e vai dar origem a 2 estruturas, o aloxano e o ácido dialúrico, que vão se juntar, né, vão condensar e formar a aloxantina. A aloxantina é um composto amarelo intermediário dessa reação, que é observado no momento que a gente está na aula prática, né, fazendo essa prática, esse composto de coloração amarelada. Posteriormente, então, é adicionada uma base, no caso da aula prática, então vai ser adicionado hidróxido de amônio, e vai ser formado a murexida, ou também conhecido como purpurato de amônio. E essa substância vai ter, então, estruturas de ressonância que vão promover com que desenvolva a coloração da cor púrpura. Tá? Então, é isso que vocês vão visualizar na aula prática também, com mais explicações sobre essa reação, como acontece, e que, né, levam nomes à reação de murexida, pela formação desse composto na coloração violeta. Além dessa reação de coloração, também para a identificação das xantinas, para a quantificação são utilizados alguns métodos, como o método gravimétrico, também iodometria. Porém, os mais utilizados são espectrofotometria na região do ultravioleta e cromatografia líquido de alta eficiência.
A Farmacopeia Brasileira, sexta edição, ela traz monografias da noz de cola e do guaraná. Tá? Tem algumas, além da droga vegetal, também tem a monografia do derivado vegetal. Aqui eu trouxe somente da droga vegetal. Então, a noz de cola, como eu falei para vocês, a cola nítida, né, que é um dos exemplos de plantas que tem xantinas, ela deve possuir no mínimo 2% de metilxantinas expressos em cafeína. E nesse caso aqui elas são quantificadas utilizando espectrofotometria de absorção no ultravioleta. Já o guaraná, ele deve ser avaliado por espectrofotometria na região do ultravioleta e cromatografia líquido de alta eficiência. Então, deve conter no mínimo 5% de metilxantinas e no mínimo 3,5% de cafeína dentro dessas do teor de xantinas. Tá? E é importante, essa droga vegetal, a gente vê o que é o guaraná, né? Pó, como a gente vê muito nas formas farmacêuticas disponíveis, né? Tomar o pó de guaraná ou bebida também, né? Mas quando é feito o guaraná, é interessante observar que a droga vegetal é aquela sementinha preta sem a casquinha que tem por fora, que é o arilo e tegumento, que é o casquilho que se chama. Então, muitas vezes, quando se recebe uma droga vegetal, não se faz essa observação. Então, o peso inicial da amostra vai ser muito maior, então o valor vai dar diferente. Então, quando a gente trata, sei lá, 5 gramas, né, de droga vegetal livre de arilo e tegumento, é diferente de se a droga vegetal tiver 5 gramas contendo essas partes, né? Então tem que fazer essa observação. Quanto às propriedades farmacológicas, então as metilxantinas elas são conhecidas, já bastante estudadas, em algumas propriedades atividades biológicas, né? Que são bem observadas por quem ingere essas substâncias. Então, elas podem atuar no sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema renal, imunológico, metabolismo de carboidratos e lipídios e sistema digestório. Eu vou trazer para vocês um pouquinho, né, um apanhado pequeno dessas xantinas com respeito às propriedades farmacológicas delas. Tá? A cafeína, por sua vez, a gente sabe, né, quem ingere essa bebida, ou seja na forma de café ou outras bebidas energéticas, também existem formas farmacêuticas contendo cafeína. Então, elas vão atuar no sistema nervoso central e produzir atividade estimulante, facilitadoras da atividade cortical, inibitórias do sono e reduzindo a sensação de fadiga. Que isso tudo vai depender da sensibilidade individual de cada um, certo? Porque tem pessoas que o café não faz nem cócega, né? Que dorme muito bem mesmo ingerindo um balde de café. Também vai ter atuação no sistema cardiovascular, produzindo vasoconstrição, e na musculatura estriada, com estimulação da contração e redução da sensação de fadiga. Já a teofilina, ela vai ter uma certa ação estimulante também, como a cafeína, porém menor intensidade. Mas a atuação dela ela é maior na musculatura lisa, principalmente no que se diz de revestimento, né, do tecido brônquico, do tecido muscular que reveste os brônquios e bronquíolos, como por exemplo em casos de asma e bronquite, né, que tem esses órgãos com a passagem
onde existe a passagem de ar reduzida, né, dificultada por algum tipo de obstrução. Então, esses casos, né, de asma ocorrem porque existe uma inflamação desses órgãos, causando contração da musculatura lisa na parede brônquica. Então, a teofilina ela vai agir nesse sentido para prevenir crises de asma, porque ela causa justamente relaxamento da musculatura lisa. Então, melhora a função pulmonar e existe porém, que o efeito é lento, porém ele é prolongado, então ele não serve como broncodilatador. Tá? Além disso, ela vai atuar nas vias biliares e ureteres e no sistema cardiovascular, aumentando a força de contração, de frequência e débito cardíaco. Já a theobromina, ela vai atuar principalmente no sistema renal. Também tem sua atividade estimulante, mais pequena, e a atividade diurética é bem maior, por relaxamento da musculatura lisa. É sabido que ela tem os mesmos efeitos da cafeína, porém 10 vezes mais fraco, porque ela é eliminada muito mais rapidamente do que a cafeína, certo? Então, também ela age na filtração glomerular e aumento de débito sanguíneo renal. Quanto aos mecanismos de ação, eu também vou falar de forma bem generalizada, mas existe um principal que envolve a adenosina. Aqui vocês podem ver a molécula de adenosina e a molécula de cafeína. Tá meio confuso aqui porque eu sobrepus uma na outra. E vocês então observem que existe uma similaridade muito grande entre essas duas moléculas. Tá? E a gente deve lembrar que a adenosina é um neurotransmissor que ela vai se acumulando durante o dia, né, no tecido nervoso, retardando, então, fazendo com que haja uma diminuição na liberação de neurotransmissores que são, né, utilizados para a condução de impulsos nervosos, produzindo a sensação de sono. Então, ela é uma molécula que está diretamente relacionada com o sono. As xantinas, uma vez que elas são bastante parecidas com essa molécula de adenosina, elas vão se encaixar nos receptores de adenosina. Então, é sabido que as metilxantinas elas inibem os receptores de adenosina, que é um dos principais mecanismos de ação, que está envolvido em vários processos, tá? Não somente nesse ligado ao sono. Aqui eu trouxe para vocês uma chargezinha bem bonitinha. Por que quanto mais café a gente toma, mais ligado a gente fica, né? Justamente por isso, porque a cafeína ela vai se ligar nos receptores da adenosina. Aqui, por exemplo, né, nós temos o cérebro, os receptores de adenosina e as adenosina. Então, aqui as nossas células produzem uma molécula chamada adenosina. E é culpada por fazer você se sentir cansado. A gente vai pensar, que droga essa adenosina, né? Não queria ela para mim. Principalmente dia de prova, né? Então, ela vai se ligar aos receptores e vai fazer com que a gente se sinta cansado. Eu, atualmente, então, elas se ligam bem cedo da manhã já. Porque ao longo do dia eu já tô bem pra lá de Bagdá. Então, no meu caso, eu não posso tomar café, né? Aí, quem toma café
O café vai chegar lá no cérebro, que tá fantasiado de adenosina, né? Aí, aqui ó, oi, somos adenosina. E o cérebro, ok. Aí elas se ligam, né? Então, a cafeína, ela tem o seu efeito estimulante e vai deixar o cérebro, ó, ligadão. Aí quando ó, as adenosinas vêm, o café tá lá e ó, sai pra lá a adenosina. E essa sensação, né, de atenção vai ficar presente, vai estar presente. Mas o cérebro, como é bacaninha, produz bastante receptor de adenosina para compensar essa essa perda, né, esse processo que acontece. E aí, quanto mais café tu toma, mais você vai querer, porque vai ter mais receptores disponíveis. É o que diz aqui, ó. Por isso, quanto mais café você toma, mais café precisará para sentir o efeito. Então é assim que funciona a cafeína no nosso cérebro, tá? E também, né, eu vou já comentar que a cafeína, por sua vez, vai afetar indiretamente a liberação de norepinefrina, dopamina, acetilcolina e serotonina, além de GABA e outros neuropeptídeos. Então, seus efeitos são bem generalizados, né? Se ela afeta todos esses neurotransmissores, a gente pode imaginar tudo que ela pode fazer em termos de corpo humano. Então, aqui no caso da adenosina, ela vai bloquear os receptores A1 e A2A. Aqui tem uma tabelinha, né, dos efeitos da adenosina, que em nível de sistema nervoso central vai causar sedação, sistema cardiovascular, diminuição da pressão sanguínea e função cardíaca. Não, força de contração, desculpa. No metabolismo vai diminuir a lipólise e em termos de sistema de sinapses, né, ela diminui a liberação de catecolaminas, fazendo então com que ocorra a sensação de cansaço, sonolência, quando tudo funciona certinho. Quando entra a cafeína, ela que age como estimuladora do sistema nervoso central, vai aumentar a força de contração e a pressão sanguínea, aumentar a lipólise, aumentar a liberação de catecolaminas vai dar a sensação de alerta. Então aqui tem os receptores, né, A1 e A2A, todos nas suas funções, né, e a adenosina, caso venha a funcionar normalmente. Quanto ao próximo mecanismo de ação, seria então a indução do acúmulo de AMP cíclico. Tá? A cafeína ou as xantinas, de uma forma geral, inibem competitivamente a AMP cíclico fosfodiesterase. Tá? A cafeína ela vai aumentar as concentrações intracelulares de AMP cíclico por inibir a enzima fosfodiesterase nos músculos esqueléticos e tecidos adiposos. Tá? Com isso, vai ocorrer a lipólise com liberação de ácidos graxos livres e glicerol. Por isso que tem aquele apelo dos cremes com cafeína para redução de medidas, né? Baseado nesse conceito, né? De lipólise. Então, vai ocorrer o aumento da disponibilidade dessas substâncias na musculatura energética, poupando o consumo de glicogênio muscular. Entretanto, ele é um inibidor fraco, é considerado inibidor fraco. E
essa inibição, mesmo fraca, ela pode contribuir com os efeitos, além da cafeína, teobromina, como cardioestimulante e ação antiasmática. Então, vai ocorrer uma potencialização das catecolaminas, dos efeitos das catecolaminas, pela inibição da fosfodiesterase, porque vai aumentar o efeito e a duração de ação do AMP cíclico celular. Tá? Então aqui vocês podem ver nesse esquema aqui onde atuaria a cafeína, as xantinas, nesse mecanismo de acúmulo de AMP cíclico. Outro mecanismo seria a mobilização de cálcio intracelular. Existe, então, a mobilização desse cálcio do retículo sarcoplasmático, e a cafeína vai prolongar a duração do período ativo da contração muscular, porque ela aumenta a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, para o sarcoplasma, porque inibe o mecanismo de recaptação do cálcio, certo? Tornando então o cálcio mais disponível para a realização da contração muscular. Então, estudos indicam que o aumento da força de contração muscular, que é induzido pela cafeína, está relacionado com o aumento da concentração intracelular de cálcio. Tá? E maior sensibilidade, por sua vez, das actinimiosina ao cálcio, que é causado pela cafeína. Esses canais de cálcio, eles são, já foi determinado, né, já foi estudado, que eles são sensíveis à rianodina. Esses receptores de rianodina, aqui, por isso que eu coloquei essa figura, né, que formam uma classe de canais de cálcio intracelulares. Então, que vai gerar tudo isso que eu falei anteriormente. Tá? No sentido de mobilização do cálcio intracelular. Certo? E por fim, ocorre aumento da transmissão dopaminérgica por essas substâncias. Então, a cafeína ela aumenta a disponibilidade dos receptores dopaminérgicos D2 e D3 no pútame e no estriado, e, como consequência, né, relacionado à doença de Parkinson, que está diretamente envolvendo, né, as rotas dopaminérgicas. Então, tem estudos que demonstram que a cafeína pode melhorar os sintomas da doença de Parkinson. Bom, além desses mecanismos de ação, tem muitos outros. Eu não trouxe todos aqui porque justamente, né, a nossa aula senão seria muito extensa. Quanto à metabolização da cafeína, ela aqui vocês podem ver a estrutura dela. Ela é metabolizada via citocromo P450, na subunidade CYP1A2. E principalmente ela vai gerar entre os metabólitos a paraxantina, cerca de 84% do seu produto, né, de degradação, na metabolização, 12% de teobromina e 4% de teofilina. Por sua vez, todos os efeitos relacionados com a presença dessas moléculas na corrente sanguínea vão ser gerados ou prolongados, né,
no caso da teobromina e cafeína, vai potencializar os efeitos da cafeína, vai prolongar os efeitos da cafeína. A paraxantina ela está envolvida no aumento da lipólise e no aumento dos níveis de glicerol e ácidos graxos livres no plasma. A teobromina vai estar relacionado com a dilatação dos vasos sanguíneos e aumento de volume da urina, então a diurese, promovida pela cafeína. E a teofilina pelo relaxamento dos músculos lisos dos brônquios, né, no tratamento da asma, como eu falei anteriormente. Então, a cafeína, por sua vez, pelos metabólitos que ela produz, vai estar atuando de uma forma mais prolongada em alguns dos seus efeitos, né? Agora, um pouquinho de farmacocinética da cafeína. Aqui vocês podem ver que ela está representada como Ca. Então, quando é ingerida a cafeína, ela vai ser absorvida no estômago cerca de 30 a 45 minutos posterior à ingestão, né, desta molécula de produtos contendo cafeína. Ela vai ser distribuída amplamente para outros órgãos. Ela é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, então ocasionando todos os efeitos relacionados aos receptores de adenosina, aos neurotransmissores, né, aumentando a adrenalina, a dopamina e agindo, né, no bloqueio dos receptores de adenosina. Então, todos os efeitos de alerta, estímulo, sensação de bem-estar que ela promove. A cafeína também ela é capaz de atravessar, atingir o leite materno para as mulheres que amamentam. Também ela atravessa a placenta e já foi, né, é sabido que ela passa para o líquido amniótico, vindo a alterações no feto. O tempo de meia-vida varia de acordo com a pessoa, né, com os hábitos da pessoa ou características físicas de cada pessoa, que ela tem uma ligação reversível a proteínas plasmáticas. O tempo de meia-vida vai ser cerca de 3 a 7 horas após a ingestão e vai ser, por sua vez, aumentado em recém-nascidos prematuros, gravidez, quem ingere, quem faz uso de contraceptivos orais, medicações específicas ou doenças hepáticas. E o tempo de meia-vida vai ser reduzido para quem faz uso de cigarro, e algumas outras medicações também fazem acontecer a diminuição do tempo de meia-vida, né, por sua vez, da cafeína. A cafeína, cerca de 95 a 99% é metabolizada no fígado, né, como eu comentei, pela CYP 450, a subunidade 1 a 2. E os seus produtos, né, de biotransformação. Então, como eu comentei, paraxantina, teobromina e teofilina, cada uma com suas atividades. E após a biotransformação, vai ser eliminada pelos rins e podendo ser então reabsorvida. E quando for eliminada, vai ter um clearance de 0,078 litros por hora por quilo, em forma de dimetilxantinas, ácido úrico, monometilado, dimetilado, alantoína e derivados uracílicos, também 1 a 5% de cafeína. Não sei se vocês já observaram, mas quando eu, por exemplo, tomo um café expresso e a primeira urina posterior, né, à ingestão do café, a gente consegue sentir cheiro de café, né, está impregnado na urina. Não sei, já me ocorreu isso, né? Quanto à toxicidade da cafeína, a dose letal é de 5 a 10 gramas, então, da substância pura, né, isolada. Os efeitos indesejáveis
são a partir de consumo de 1 grama. Aí eu falo do produto puro, da cafeína pura, porque é muito difícil conseguir ingerir isso em bebidas, né? Ou consumindo outros produtos que contenham cafeína. Os efeitos após o consumo de 1 grama, então, são dores de cabeça, nervosismo, cansaço, taquicardia, contração muscular, então todos esses eventos excitatórios, né, produzidos pela cafeína. E o cafeinismo, que seria o vício, né, de café, causado pelo café, quando se consome dose diária superior a 600 miligramas, o que ocorre então ansiedade, agitação, cansaço e distúrbios do sono. Mas vale lembrar novamente que as pessoas têm diferentes sensibilidades à cafeína. Existe a síndrome da retirada para aqueles que são addicted, me faltou a palavra, viciados, né, em cafeína. E acontece então o início dos sintomas relacionados à retirada da cafeína de 12 a 24 horas após o último consumo, né, podendo persistir por 1 semana. Então, se a pessoa tem esse costume de ingerir cafeína regularmente já, então necessita de parar com esse consumo, vai haver a produção de sintomas como dor de cabeça, cansaço, letargia, tontura, insônia, nervosismo, dores musculares, então todos associados à retirada da cafeína. Não sei se já aconteceu com vocês, mas nas minhas 2 gravidezes, eu sou uma consumidora de café diário, tive que parar, então no começo realmente foi bem difícil, já passei por algum desses sintomas. Quanto à teofilina, então a toxicidade pode produzir náuseas, taquicardia e insônia, né, distúrbios do sono. E ela deve ser usada com precaução em pacientes que possuem úlcera péptica, distúrbios convulsivos e arritmias cardíacas. Vocês já devem conhecer várias dessas formas farmacêuticas, né? O emprego da cafeína em associação com outros fármacos, principalmente a gente já é sabido os efeitos para enxaquecas, para dores de cabeça, né, mais leves, e também em casos de eventos gripais, né? Então ela é utilizada como antigripal também em associações. Quanto à teofilina, ela é conhecida, né, o seu uso em situações de asma, bronquite, também enfisema pulmonar e apneia primária. Porém, ela não é muito utilizada, e sim a forma mais utilizada é a aminofilina, que é uma forma mais solúvel, que até algumas curiosidades agora quanto ao café. A presença de cafeína em algumas bebidas, aqui vocês podem ver, né? Temos o achocolatado, chá verde, o refrigerante à base de cola, chá mate, café instantâneo, energéticos, café expresso e café coado. Então, vai de 5 a 108 miligramas presentes nessas bebidas, tá? Também essa aqui, o café coado, tem as outras formas, né, de preparo de café, e cada uma vai ter um teor diferenciado dependendo como é realizado o preparo. Tá?
Também aqui eu trouxe outro gráfico de a quantidade de cafeína em algumas bebidas, novamente. O café coado aqui já tem outros, outros valores, maiores ou menores. Então tem que sempre ficar alerta a esse tipo de informação, né? Aqui ele traz a diferença de chocolate amargo e chocolate ao leite, né? A cafeína. E também tem foi lançado recentemente a Coca-Cola Plus Coffee, acho que é isso, né? Que ela foi fabricada para o paladar dos consumidores brasileiros, também é vendida em outros países, mas aqui no Brasil ela contém 40% mais cafeína e 50% menos açúcar. E quanto de adoçante que deve ter nisso daí, eu não sei, porque eu nunca bebi. Mas quem bebeu já ouvi relatos que realmente funciona e tal, que o pessoal consome quando vai fazer prova, para estudar e coisa e tal. Enfim, né? Com todos os componentes que a Coca-Cola tem, né, na sua formulação. Não sei se é uma boa. Cada um. Aqui nessa tabela é engraçado, vale observar que a quantidade de cafeína pode variar de acordo com a marca, né? Com certeza. Outra informação aqui, esses gráficos, vocês podem ver aqui a quantidade de cafeína em diferentes plantas, em diferentes espécies. Né? Aqui, ó, sementes de café, folhas de camélia e outros. Aqui são diferentes tipos, né, diferentes espécies de café. Então, depois eu vou falar para vocês das plantas, mas aqui, ó, Coffea canephora é o que mais contém quantidade de cafeína. E aqui eles avaliaram cafeína, teobromina e teacrina, que é outra xantina, além de liberina. Tá? E os cafés aqui só foram identificados a presença de cafeína. Nas folhas de chá verde, então, a teobromina é a mais abundante aqui, algumas espécies, né, diferentes. A variedade sinensis aqui, que é a mais conhecida, a gente tem, né, só a cafeína. As outras espécies que eles avaliaram que então foi o cacau, Theobroma cacau, outra espécie de cacau, o guaraná, a erva mate e os citros, que também possui teobromina e cafeína. Certo? Agora eu vou apresentar para vocês algumas drogas vegetais, que vocês devem conhecer todas, né? Iniciando pelo cacau. Aqui, então, o nome científico é Theobroma cacau, da família Malvácea. O farmacógeno são as sementes. Aqui vocês podem ver, né, o fruto do cacau com as sementes dentro. Essas sementes vão passar por alguns processos depois. E contém na sua composição principalmente 35 a 50% de óleos fixos para a produção de manteiga de cacau, 1 a 4% de teobromina, 0,2 a 0,5% de cafeína, além de taninos e óleos voláteis. Aqui eu trouxe como forma de curiosidade onde ocorre a produção de cacau, que é chamada de cinturão de cacau. Cinturão do cacau. São zonas tropicais e subtropicais. Aqui vocês podem ver, na faixa do Equador. E a produção em toneladas, né? O Brasil está aqui com 235.800 toneladas de cacau. Maiores produtores são a Gana e a Costa do Marfim, que eles produzem 2/3 da produção mundial e só eles dois produzem metade, né? Esses dois países produzem metade da produção mundial. Em seguida vem a Indonésia, a Nigéria, Camarões, também seguido do Brasil, Equador,
México, Peru e República Dominicana. Tá? Aqui não tenho os dados todos, mas é um ranking que eu consultei. Também alguns países da Ásia cultivam cacau, né? A Índia, Malásia, Vietnã. E em 2017, aqui esses dados são de 2017, mas só para trazer como curiosidade, foram produzidas então 5,2 milhões de toneladas de semente de cacau, gerando então, circulando 104 bilhões de dólares provenientes do cacau, certo? E a gente sabe, né, pelo café, tem várias variedades de café, né? Isso é bem difundido, café gourmet, agora o chocolate, né, que vem gourmetizado. Eu trouxe outra curiosidade para vocês, né, que existem mais de 10 variedades de cacau, porém são 3 as principais. Cada uma tem, não vou ficar lendo aqui, que não é o objetivo, mas cada uma tem uma característica. Tá? Então, o forasteiro, o crioulo e o trinitário são as principais. A que tem no Brasil é essa forasteiro, e que é mais resistente a pragas. Tá? O crioulo ele é um cacau de maior qualidade e o trinitário é uma mistura desses dois com as melhores qualidades dos dois. Tá? Quanto à produção do cacau, por que as sementes de cacau são fermentadas e torradas? Então, uma vez que são extraídas do fruto de cacau, elas são deixadas que o processo de fermentação ocorra e em seguida são torradas. Isso tudo é para desenvolver o sabor e soltar a casca. Desenvolver o sabor, principalmente, né, e soltar a casca para então que seja produzida o chocolate e os produtos advindos do cacau. Só vou informar que a teobromina ela é extraída das sementes de cacau, tá? Utilizada na indústria de chocolate, assim como a manteiga de cacau. Tá? Então, é um produto que possui várias utilidades, né? A próxima droga vegetal é a guaraná. Então, como eu falei para vocês, aqui, né, tem essa sementinha e dentro dessa sementinha que tem o guaraná. Tá? Então, quando a gente fala de farmacopeia, tem que tirar tudo. Né? Tem o casquilho que a gente chama. O nome científico eu já comentei para vocês, Paulinia cupana, da família Sapindácea. E a composição química compreende, então, 3 a 5% de cafeína, traços de teofilina e teobromina, tá? Então, não é... A teofilina tem um pouco mais que a teobromina, mas também não é de grande importância. Uma questão muito interessante de se ressaltar é a adulteração do pó de guaraná. Então, vocês já devem ter visto, é um pó amarronzado e é muito... não vou dizer que é frequente, mas é possível de se fazer a adulteração desse guaraná com serragem, com milho em pó, cacau, borra de café. Então, por isso, se deve fazer caracterização, né, e dosamento dessa droga vegetal, de acordo com a farmacopeia, por exemplo. Aqui nesse estudo, eles fizeram, para um simpósio da Sociedade Brasileira de Química, a detecção e adulteração de milho em pó em guaraná em pó, utilizando IV e outra classificação de quimiometria. Então, aqui vocês veem que de guaraná puro foi uma pequena fração das amostras que eles trabalharam, enquanto que mistura com milho foi bastante grande, né? Bem ruim isso.
O café também ele possui bastante adição de milho para aumentar o volume, né? E, consequentemente, o lucro de quem está fazendo essa safadeza. A erva mate, a próxima droga vegetal, ela é né, o nome científico é Ilex paraguariense, da família Foliácea. Seu farmacógeno são as folhas. E a composição química, então, varia de 0,8 a 1,7% de cafeína, 0,3 a 0,9 de teobromina, traços de teofilina e grande quantidade de ácido clorogênico, tá? Que é um ácido fenólico que vocês viram na Gnosia 1, se vocês estão lembrando. Como eu sou gaúcha, eu puxei a brasa para o meu assado e trouxe para vocês um pouquinho do preparo, como se produz a erva mate. Ela é uma planta que deve passar também por um processo de secagem e torra, assim como as outras drogas vegetais. E hoje é uma situação bastante triste que acontece com a erva mate por causa da produção dessas bebidas utilizando o mate. A Coca-Cola comprou bastante da produção do sul do Brasil, então elevou bastante o preço da erva mate para consumo de chimarrão. Ela é um arbusto, uma árvore, uma arvorezinha baixa, onde é feita a poda, no meio do ano. Como é no sul do Brasil que eles cultivam, então é na época mais fria que é feita a poda. Eles em seguida fazem o sapeco, então é uma torra rápida para desidratar. Eu consideraria então uma estabilização da planta, né? Nosso termo eles chamam de sapeco. A secagem é para secar, né? Como o próprio nome diz. E existe esse sistema barbacoa, que é especialmente feito para quem produz a erva mate. Então, que é um túnel onde é conduzido o calor durante 20 horas. Então, é um processo bem caseiro, né? Que muitos produtores continuam fazendo desse jeito. E existem várias qualidades de erva mate, folha grossa, folha moída, com toco, com os outros chás misturados, mais forte, mais forte não, mais amarga, menos amarga, mais torrada. Então também existe o tererê, que é outra bebida feita com erva mate, que é tomada fria, com limão. E vai muito do gosto da pessoa. Aí depois de seca, ela é triturada. Muitas vezes, né, antigamente era feito por tração animal essa trituração e beneficiada, né, sendo então envasada, enfim, distribuída. Aqui vocês podem ver, eu coloquei a lenda da erva mate. Existe, né, essa lenda lá no sul do Brasil de uma índia que ofereceu a erva mate, não, um índio, um pajé que ofereceu a erva mate para uma índia e seu pai que estavam cansados. Enfim, é uma história bastante interessante que se conta lá no Rio Grande do Sul, né, que também existia essa planta que produzia assim, sensação de revigoramento e disposição, e seria então, veio-se a chamar de erva mate. Quanto ao café, como eu comentei antes, tem vários nomes, né, várias espécies que são de onde é produzido o café. Aqui eu trouxe a coffea arábica, a coffea canephora. Então são as sementes, o farmacógeno com 1 a 2% de cafeína, dependendo da espécie, né? Traços de teofilina, teobromina, ácido clorogênico e óleos voláteis e taninos. O teor de cafeína vai depender do processo de torrefação. Então aqui eu trouxe uma amostrinha, né, de torras, diferentes processos de torra de café.
Então pode ter de 0,6 a 1,8% quando coffee arábica e 1,3 a 5,2% de coffee canéfora. Também tem todo um esquema que cerca a produção, né, a torra e a produção do café, que são feitos por mestres, cafeicultores, não, mestres, especialistas, a mesma coisa no chocolate, né, quem trata o grão de cacau, existe uma temperatura especial, então é todo um mistério, né, para produzir o melhor café, o melhor chocolate. Então, hoje tem esse apelo bastante grande, né, de gourmetização das coisas. A descafeinização, então, vai restar 0,08% de cafeína e é feita por percolação antes da torra. E sabe-se que a torrefação ela vai alterar a composição das sementes, né, desenvolvendo o aroma que a gente sente, o aroma gostoso de café que a gente sente. Aqui, por fim, eu trouxe algumas curiosidades, né, sobre o aroma do café e alguns compostos aromáticos que estão presentes no aroma que a gente sente. Também por que o café é amargo? Então, a presença de algumas substâncias que deixam ele com esse sabor mais amargo, para quem gosta de tomá-lo sem açúcar, né, deve perceber. E o conteúdo de cafeína também, essas figuras eu acho bem interessantes, que é desse site aqui, que tem de várias substâncias, vários alimentos. Então aqui a química do chocolate. Seria chocolate afrodisíaco? Então, pela presença de algumas substâncias, né? E disse que a droga, que o chocolate tem esse efeito afrodisíaco, né? Então, eu trouxe para vocês darem uma lidinha. E também por que o chocolate é tóxico para os cachorros, né? Que não se deve dar doces, principalmente chocolates, para cães. E por último, alguma curiosidade sobre o chá, né? Os polifenóis também são muito presentes no chá. E algumas pessoas gostam de tomar o chá com leite, né? Então aqui por que acontece isso? Certo, pessoal? Então essa é a última aula desse módulo de alcaloides. Espero que vocês desfrutem, né? Qualquer questionamento estarei à disposição. E espero que todos tenham também um bom descanso após esse semestre. E até breve, que se Deus quiser, nos corredores da faculdade nos encontraremos. Obrigada a todos.